Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso módulo Introdução e Alinhamento. Nessa aula nós vamos refletir sobre o uso da UML com relação a comunicar ou documentar. Essa pergunta ela é muito pertinente. É recomendado que antes da gente começar a fazer uma série de modelos, nós tenhamos em mente qual é a finalidade de nós estarmos modelando o software. Vamos refletir um pouco sobre isso. A gente viu na aula anterior um pouco sobre o que é o ML e agora a gente vai falar sobre comunicar ou documentar e teremos ainda 3 aulas nesse módulo. Para contextualizá-lo sobre a finalidade dessa pergunta, é necessário nós nos contextualizarmos sobre a cultura de produção de software nos últimos anos para entendermos como que a UML era empregada. Quando nós começamos a produzir software utilizando metodologias, lá para os idos da década de 90, lembra que eu falei que nesse momento a gente tinha uma necessidade de começar a falar uma mesma linguagem para pensar software, equipes de vários lugares do mundo trabalhando juntas e, além disso, buscando escala, porque os sistemas estavam indo para os desktops na casa das pessoas, a gente já tinha alguma coisa em relação a modelos de aparelho celular e etc. E nesse momento da história, o modelo utilizado era aquele que hoje nós entendemos por cascata ou waterfall, que é uma queda d'água, né? Ou seja, a cascata em si. Quando a gente falava de modelo waterfall, nós tínhamos essa cadeia de eventos ou de fases que geralmente a fase posterior apenas começava quando a fase anterior terminava. Nós tínhamos análise de requisitos, design ou projeto de software, o desenvolvimento, o teste e a manutenção depois que o software ia para a produção. Quando começou-se a empregar o ML, considerando esse modelo de waterfall, existia uma prática que era, quando eu vou fazer engenharia de requisitos ou análise de requisitos, eu vou fazer a modelagem de 100% do meu escopo, mesmo que fosse escopo de uma fase. Isso hoje a gente chama muito de monolítico, né? Que liberava grandes pedaços de software, às vezes muito acoplados. E em função do cone da incerteza, a gente errava quase que tudo que a gente tinha para errar no começo, porque a gente estava no modelo de concepção, então a gente pensava o software todo antes em termos de requisito, para daí começarmos a projetá-lo. Nessa segunda fase, ou nesse segundo momento da metodologia em cascata, que é o design ou projeto, a gente começava a fazer a documentação ou o projeto de software, como a gente faz, por exemplo, no contexto da engenharia civil. Então, abusava-se, inclusive, né, a palavra era essa mesmo, abusava-se da diagramação, abusava-se da modelagem, porque modelava-se praticamente tudo do software, tendo como input ou como entrada a análise de requisitos que era feita na etapa anterior. Nesse momento, utilizava-se muito diagrama de sequência, diagrama de pacotes. Na parte de engenharia de requisitos ou análise de requisitos, utilizava-se muito diagrama de casos de uso, diagrama de atividades. Depois da fase de design pronta, ou seja, de ter feito documentação de tudo para a finalidade de projeto, começava-se a construção. Depois do final da construção, que tinha como input ou entrada tudo aquilo que foi produzido nos artefatos de projeto ou de design, fazia-se os testes e depois lançava o software em produção. Só que isso, com o tempo, mostrou que os problemas eram muito recorrentes. Por quê? Geralmente, quem participava, por exemplo, da fase de desenvolvimento ou da etapa de desenvolvimento, enxergava apenas os diagramas que foram produzidos na fase de design. Da mesma forma que na fase de design, enxergava-se apenas aquilo que foi feito na parte de análise de requisitos. E, ao final, era muito comum que o software produzido apresentasse muito gap de escopo e muito defeito, porque não se tinha uma comunicação fluida. Mas esperou-se, em dado momento do processo, que isso não acontecesse. E quando foi pensado o modelo waterfall, que para entregas muito curtinhas, às vezes, inclusive, é um bom modelo, mas para entregas grandes jamais será, a analogia que a indústria de software utilizou foi com a engenharia civil, principalmente, com relação àquele modelo de pensar abstrações de todo o escopo de um projeto, utilizar diagramação para aquilo e depois ir avançando. Só que o escopo, por exemplo, na engenharia civil, ele é muito estático.
Já com software, o escopo fica velho ou muda muito rapidamente, e aí não se mostrou-se adequado. O ponto alto dessa abordagem no contexto da UML é que utilizava-se, de maneira até mesmo abusiva, como eu citei anteriormente, o uso de diagramas para abstrair a complexidade, para poder mostrar para as pessoas aquilo que tinha que ser feito. Quando esse modelo de processo de desenvolvimento de software começou a ser estressado, ele se mostrou-se inviável. Então a indústria pensou numa segunda versão, que é o modelo iterativo e incremental. O modelo iterativo e incremental, a depender do viés que aplica-se para ele, ele é um pouquinho diferente porque ele tem algumas especificidades do que isso que a gente está vendo aí na tela. Mas, de qualquer forma, ele nada mais é do que o modelo em cascata sendo executado várias vezes em pequenas iterações e, ao final de cada iteração, vai sendo liberado um pequeno incremento de software, um pedaço, que vai indo para a produção. Considerando o cone de incerteza que a gente viu lá na aula anterior, isso já resolve um pouco do problema. Por quê? Porque à medida que a gente rodava uma iteração, entregava um incremento, a gente tinha feedback da utilização do software para então calibrar o escopo para a iteração seguinte. A iteração seguinte também liberava um novo incremento e isso repetia-se. Entretanto, vale destacar que quando começou-se a pensar iterativo incremental, isso lá por volta de 2002, o método que foi mais empregado é o que a gente chama de RUP, que é o Rational Unified Process. Rational era uma empresa que foi comprada pela IBM e ela tinha esse framework, que era o RUP, e ele era todo orientado à utilização de diagramas UML. Qual que era o problema da aplicação da UML nesse contexto? Era, tudo bem, nós não pensávamos tantos monolíticos, né, ou pedaços de software, mas a gente pensava pedaços significativos e tinha uma premissa de que, antes de começar a desenvolver ou a codificar, era necessário ter todo o projeto de software com o máximo de rigor de todo o escopo para as funcionalidades. Isso era feito na etapa de design. Da mesma forma que a etapa de design tinha como pré-requisito todo um processo de engenharia de requisitos que somente após fazer a engenharia de requisitos de todo aquele escopo da iteração avançasse para frente. Isso também ficou um pouco ruim do ponto de vista da UML, porque meio que obrigava-se a fazer diagrama para tudo, mesmo que o pedaço fosse menor. Entretanto, comparando esse modelo de ter iterações e cada iteração liberar um incremento, ter algum feedback e melhorar isso para frente, já remediou um pouco daquilo que nós tínhamos antes no modelo Waterfall. Mas é o ponto alto novamente. Importante destacar que nesse momento da história da produção de software, a finalidade do uso da UML era projetar, gerar documentação abrangente. E aí começou-se a pensar um pouco diferente, muito em função dessas dores que pensar grandes pedaços de software com uma documentação super abrangente de 100% do escopo, isso mostrava que as coisas não davam tão certo. Então veio o mindset MVP. MVP é Produto Mínimo Viável, em português. Qual que é o objetivo do MVP? Veja bem, ao invés de eu trabalhar de forma preditiva, ou seja, já idealizando todo o escopo de um software, eu penso em produtos mínimos viáveis. Um produto mínimo viável, a gente faz esse produto, empacota, põe para a produção e a partir dos feedbacks a gente vai mexendo nesse produto para poder alcançar um produto que tem o máximo de aderência com aquilo que realmente a gente tem que entregar para o nosso cliente. Aí tem uma figurinha muito clássica quando a gente fala de MVP, porque quando nós pensávamos iterativo incremental, que foi um avanço do processo de Waterfall, onde era obrigado a fazer uma série de diagramas tentando prever como que o software ia ficar ao final, nesse momento a gente pensava a parte de cima. Então a gente mesmo que fazia iteração, fazia incremento e colocava em produção, nem todas as entregas tinham valor de fato. Não eram sempre utilizáveis. Na primeira figurinha, veja bem, a gente tem uma rodinha, depois duas rodinhas, depois meio carrinho e no final tem o carrão. Isso se o carrão for aquilo que realmente o cliente quer. Com isso, a gente vai montando o software aos pouquinhos. Com o Mindset MVP, a gente faz o software de um jeito, no mínimo de escopo que a gente precisa para poder validar uma ideia, depois vai mudando essa ideia até que a gente tenha a ideia completa no final.
Só que o Mindset MVP ele era muito pouco aderente àquilo que os métodos clássicos de iteração e incrementos, como o RUP, nos dava. Então, começamos a pensar um pouco diferente. A gente tem hoje, dentre outras formas de pensar desenvolvimento ágil de software e viabilizar o MVP, a gente tem o Scrum, ou o Scrum, a depender de como cada um fala, não é isso? Mas, mesmo que a gente tenha um Product Backlog, a gente faça um grooming, um refinamento para ter escopo que vai no Sprint Backlog, a gente tem iterações. Um dos grandes lances do Scrum é que ele define time box, ou limites de tempo, para que as iterações tenham no máximo 4 semanas e no mínimo 2 semanas para a gente entregar pedaços de software. Mas dentro das iterações do Scrum, a gente tem mais ou menos um processinho waterfall rodando, mas com o objetivo de entregas curtas. Isso diminui muito os riscos que a gente tem. E quando a gente pensa desenvolvimento ágil, muita gente acredita que o uso de diagramas não se aplica porque tem como referência a forma como aplicávamos lá no RUP. E tem como referência como aplicávamos no Waterfall. Com a grande diferença de que o objetivo, inclusive considerando o Manifesto Ágil, que fala sobre menos documentação abrangente e mais comunicação entre as pessoas, o objetivo ainda é deixar o escopo claro, equalizar as coisas, diminuir gap semântico, ter uma forma comum das pessoas entenderem o que tem que ser feito e etc. E, inclusive, tem uma outra questão que pouca gente reflete é que, em ciclos de desenvolvimento muito curtos, o processo é muito acelerado, é muito frenético. Então, o uso de diagramas UML com a finalidade de documentar apenas o necessário ou de comunicar, que é aquilo que é mais importante, ele torna-se até mais relevante. Porque num processo muito frenético, as pessoas fazem a coisa meio que chutado. Se você tem pouco tempo e meta muito pesada, a tendência é você ter gaps de entendimento ou diferenças de entendimento sobre alguma coisa é muito alta. Então, quando a gente pensa desenvolvimento ágil, a UML vem muito com o intuito de viabilizar a comunicação. Quando nós pensávamos os métodos anteriores, ela já tinha uma outra premissa, que mostrou-se ruim, que é documentação abrangente, pegar todo o escopo, mesmo que seja de um projetaço gigante, e documentar rigorosamente. Quando fomos para o iterativo incremental, a mesma premissa se aplicava, mas a pedaços menores. Quando a gente está pensando no Mindset Ágil, que tem como dos grandes objetivos produzir MVP, a UML vem mais com uma pegada de documentação, equalização. Então é importante nos situarmos nesse sentido, porque precisamos de entender onde vamos aplicar o ML, para que vamos aplicar o ML, o quanto vamos aplicar do ML e se realmente vamos aplicar o ML. Não sei se você conhece a teoria de Pareto ou o princípio de Pareto. Ele é uma das grandes, eu costumo falar que ele é uma das grandes leis que nós temos na natureza. O princípio de Pareto, eu não vou estender muito aqui sobre ele, mas eu fico à disposição para dar suporte nesse sentido, se você precisar. Ele nos afirma que, com 20% do nosso esforço, nós alcançamos 80% dos nossos resultados. E isso, se você utilizar um gráfico como esse, a gente utiliza muito para poder provar Pareto, gráficos do tipo histograma, que nos mostram como que a gente tem essa relação 80-20 de uma maneira bem clara, baseado em fatos e dados. Quando a gente começa a pensar Pareto no contexto da produção de software, a gente vê que a gente não precisa fazer tudo que a gente costuma fazer para realmente ter o resultado que a gente espera. Ao lado direito, veja bem a frase que tem aí. O objetivo é o resultado com o menor esforço. Ou seja, nós atingirmos a eficácia com a máxima eficiência. Isso chama-se otimização, quando a gente pensa em engenharia de produção, por exemplo. E o princípio do 80-20, ele nos fala muito sobre isso. Por quê? Para que nós vamos documentar 80% do nosso software? Para que nós vamos fazer diagramas UML para 100% do nosso escopo? Não tem sentido. Apenas aquelas funcionalidades mais críticas, mais complexas, é que justificam com que a gente faça modelagem para elas. E mesmo assim, em alguns casos, principalmente quando a gente fala de contextos ágeis,
talvez para uma história de usuário ou um caso de uso ou outro, a gente vai ter um diagrama feito numa ferramenta case. Em vários dos casos, um simples desenho na parede ou no papel já traz os benefícios que a gente espera. E mesmo quando a gente fala de desenhos na parede, desenhos no papel, precisamos de pensar Pareto. Ou seja, eu vou ficar fazendo desenhos na parede ou desenhos no papel para 100% do meu escopo? Não tem sentido. O que tem sentido é, eu vou canalizar o meu esforço em modelar, seja na ferramenta case ou na parede, para 20% do escopo, que geralmente é aquilo que é crítico, que é mais complexo, que dá mais confusão na cabeça das pessoas. Com isso, a gente consegue viabilizar 80% dos resultados, onde resultados é entregar um MVP ou entregar um pedaço de software qualquer que tenha sentido, com a menor taxa de defeitos ou de bugs e que realmente tenha um mínimo de gaps que vão demandar melhorias para os próximos escopos. E temos aí embaixo essa frase: se é para documentar, documente. Se é para comunicar, comunique. Deixando bem claro que, às vezes, o objetivo é documentar mesmo que nessa linha que a gente falou, né, que é o que a gente acredita, somente as funcionalidades mais críticas e mais complexas. Por quê? E muito desenvolvedor acredita que não é necessário documentar porque ele já entendeu tudo de primeira. E isso é uma super mentira. Se você é desenvolvedor, você vai fazer um exame de consciência e vai ver que muitas das vezes que você partiu do pressuposto que tudo que você entendeu estava claro, quando você entregou software ou mandou software para homologação, você viu que não. E aí, a utilização de UML torna-se uma excelente ferramenta, porque ela gera uma linguagem comum em termos de entendimento. Por exemplo, hoje nós trabalhamos com o conceito de squads, que são equipes que fazem entregas em Kanban ou em Scrum a todo momento, em ciclos de 15 dias, 30 dias. Só que dentro de um squad, ou seja, de uma esquadra, que é um grupo que fica junto, a gente tem pessoas do negócio, pessoas especializadas em teste, arquiteto, desenvolvedor, Scrum Master e PO. Tem muito PO que não é analista de sistemas, tem muito Scrum Master que também não é. Mas todo mundo consegue entender um diagrama UML. Então, naqueles pontos mais críticos, é muito recomendado que nós tenhamos, às vezes, diagramas documentados, anexados a casos de uso ou a histórias de usuário ou qualquer outro artefato que dê uma visão sobre requisitos para que a gente entenda realmente o que deve ser feito. Mas essa visão do 80-20 ela é espetacular. Ela faz com que o desperdício diminua em escala colossal. E um outro princípio que é muito legal também, quando a gente está pensando sobre como aplicar o ML, onde aplicar, fazer documentação ou apenas focar na comunicação, é o KISS. O KISS é mais ou menos isso aí que a gente está vendo, né? Mantenha isso simples, estúpido. Eu peço desculpas pelo estúpido, sempre que eu cito o KISS eu acho feio demais a gente chamar alguém de estúpido, porque todos nós estamos aprendendo. Mas, de qualquer forma, o objetivo do KISS é mais é menos. Faça somente aquilo que realmente é necessário e da forma mais simples possível. Lembra que eu falei anteriormente sobre os equívocos do uso de UML e modelagem utilizando o UML em um waterfall e interativo incremental antes do ágil ou do mindset ágil. Muita gente não aplicava senso crítico para saber se realmente era relevante ou não fazer documentação de alguma coisa. A regra era, documenta tudo, com o máximo de rigor. Isso realmente não é racional. Quando a gente vai pensando em bom senso, a gente traz Pareto, por exemplo, pensando naqueles 20% que realiza 80%, e pensa na aplicabilidade de documentar ou de comunicar apenas através de diagramas feitos na parede ou feitos no papel, e aí a gente vê que as coisas começam a ficar mais enxutas. E para a gente não esquecer disso, pensar o princípio do KISS realmente ajuda demais. Eu, nas equipes com as quais eu trabalho, eu sempre puxo a minha orelha para eu nunca complexar aquilo que tem que ser simplificado. E no uso da UML, esse raciocínio ou esse mindset é muito recomendado. E também, só para constar, nesse questionamento, né, sobre documentar ou comunicar. Às vezes, somente a documentação ajuda. E às vezes ela não vai ser o grande lance. Às vezes ela é uma ferramenta opcional, mas que a gente pode utilizar como complemento de outras formas de especificar. Por exemplo, quando a gente fala de engenharia de requisitos e empresas que ainda mantêm um modelo mais tradicional, a gente pode utilizar uma série de diagramas UML como apoio. Quando a gente pensa em empresas que utilizam contextos mais ágeis ou voltados para a agilidade, a gente tem muito uso de temas épicos, features ou funcionalidades, né, características do produto e histórias de usuário.
Em muita história produzida por PO, quando é incluído um diagrama, por exemplo, de atividades, aquilo ali clareia muito da subjetividade que está no corpo da história e nos seus critérios de aceite, por exemplo. Quando a gente fala de redes e servidores, né? A gente hoje pensa, por exemplo, se a gente for pegar um software qualquer que uma grande empresa faz, ele tem interface com 250 mil provedores de serviço. Afinal de contas, a gente está no mercado da economia das APIs. Então, todo mundo consome API de todo mundo. A gente pensa cloud first, ou seja, aquele mindset de pensar sempre primeiro na nuvem. Às vezes a gente tem alguma coisa que está na AWS da Amazon, outras coisas estão na nuvem da Google ou no Azure da Microsoft. Como entender um software distribuído e utilizando recursos de todos esses contextos. A utilização de diagramas UML para documentar isso é muito legal. E com relação a manuais de integração. Se você já trabalhou com consumo de API, você vai ver que a todo momento, quando a gente pede a documentação da API de algum órgão de proteção ao crédito, de algum órgão que faz pagamento em contexto de comércio eletrônico, sempre tem uma série de diagramas para nos ajudar a entender melhor aquilo que vai além do simples contrato de consumo de web service. Beleza? Então, documentar às vezes é a melhor opção, sempre pensando no 80-20. Mas às vezes, documentar pode ser substituído por algo mais simples que tenha a única finalidade de comunicar. Mas sempre que a gente for fazer qualquer coisa em UML, é importante pensarmos no Pareto, ou seja, no princípio de Pareto, que nos fala 20% do esforço atinge 80% dos resultados. E aí é sempre olhar nas funcionalidades mais críticas, mais complexas, para a gente diminuir os defeitos e aumentar a qualidade do nosso sistema. Bom, falamos mais um pouquinho sobre o uso da UML. Agora a gente vai fazer mais um quiz com algumas perguntas e respostas sobre o conteúdo da aula. Lembrando, qualquer dúvida estou à disposição no suporte no grupo do Facebook e na área de EAD do nosso curso. Muito obrigado, um grande abraço.